Você falou sobre o MChat, e eu tô com ela aberta aqui ainda, com a página aberta, e eu queria ler as primeiras perguntas para as mães que estão aqui acompanhando entenderem do que se trata, né? É um Uhum. instrumento de rastreio de alguns sinais para o risco específico do TEA, tá? De autismo. Então vamos lá, ó. Aí a pessoa tem que responder, a mãe tem que responder sim ou não. A primeira pergunta é assim, ó: se você apontar para algum objeto no quarto, o seu filho olha para esse objeto? Por exemplo, tem um exemplo aqui. Se você apontar para o brinquedo ou animal, o seu filho olha para o brinquedo ou para o animal? A mãe tem que marcar sim ou não. Alguma vez você se perguntou se o seu filho pode ser surdo? A mãe vai ter que marcar ali, sim ou não. O seu filho brinca de faz de conta? Por exemplo, faz de conta que tem um bebê, faz de conta que bebe em um copo vazio, faz de conta que fala no telefone, faz de conta que dá comida para uma boneca ou para um bichinho de pelúcia, sim ou não. Né? Então, assim, de acordo com as respostas aqui, atrás tem essa tabela de interpretação, né? Que tem o verde, que é para baixo risco, o amarelo, que é para risco médio, e o vermelho, que é para risco elevado de TEA, né? Então, deu ali verde, né, na maioria das respostas, a mãe já pode ficar mais tranquila. Se deu amarelo ou vermelho, e aí já procura uma ajuda, né, de um profissional. Vai no pediatra, o pediatra certamente vai encaminhar ali para o neurologista, né, para poder fazer uma investigação para suspeita, né, do TEA. Fazer avaliação, essa coisa toda. Né? Por quê? Porque são marcos, tudo isso aqui, a questão do faz de conta, a questão de olhar, de ouvir, de responder, né, de olhar para onde aponta, tudo isso são marcos do desenvolvimento esperado da criança. E aí, se a criança não faz, precisa ver o porquê que não está fazendo, né? Porque se ela não tiver nenhuma questão, autismo, a questão da surdez, né, nada disso, a criança vai fazer. Você vai chamar pelo nome, ela vai olhar, né? Você vai apontar, olha lá, boneca, a criança vai direcionar o olhar para o objeto, para o brinquedo que você está apontando, né? E aí, se a criança não faz, já liga um alerta. Será que não está ouvindo? Será que não tem tá tendo essa interação, né, com o ambiente? Então, tudo isso a gente vai observando, nós como pais em casa, né, a mãe, o pai em casa, teve alguma situação, levou para o profissional também vai avaliar essa suspeita, né? E, assim, são vários profissionais que trabalham com essa tabela dos marcos do desenvolvimento. Eu, por exemplo, trabalho no meu consultório, né, em relação à socialização das crianças, essa situação os pediatras trabalham, né, basicamente em cima disso, né, para ver ali a avaliação da criança, o acompanhamento da criança ali nasceu, vai para a primeira consulta, 1 mês, 2 meses, né, as vacinas, tudo isso. Os fonoaudiólogos também, né, infantis, também trabalham por conta da questão da fala, não é isso? Da comunicação, da linguagem como um todo. Então, assim, essa questão dos marcos do desenvolvimento são importantíssimos, né? Porque as crianças precisam alcançar isso com o passar do tempo, com a idade, né? E aí, se tem algum ali que não tá, vamos estimular, vamos ver o que está acontecendo, né? A Ariane falou aqui sobre a questão da tela, né? O quanto que as telas atrasam tanta coisa e quando a gente tira, né? Ela fala, né? Recomenda, diminui o tempo ou então tira mesmo a tela e aí a gente vê essa mudança, né? Só que assim, lá no meu consultório eu tenho visto a dificuldade dos pais com isso, né? Principalmente com o decorrer dos acompanhamentos, a paciente perdeu o telefone, ficou sem o telefone, ou seja, por alguma situação mesmo, a menina, né, ficaria sem o aparelho, mas a mãe deu um outro, melhor ainda, de uma qualidade melhor ainda, um outro aparelho celular, né? E aí voltou com a situação da dependência ali da tela. E quando a mãe, né, me perguntava alguma vez, Joyce, o que eu posso fazer? Eu falava, controla a questão da internet dentro de casa, desliga em algum momento, né? E, enfim, bota um valor, né, ali no celular,
alguma coisa assim, para que ela possa ela ter o controle. Eu vou ter que gastar até aqui. Se eu gastar mais do que isso, eu vou ficar sem internet. Tira a internet de casa. Enfim, a mãe tem uma situação de dificuldade ali na comunicação com o pai não colaborava muito, né? Uma situação muito comum essa, as mães, como a gente está falando, na frente de batalha ali, na educação e nos cuidados dos filhos, e aí a mãe tinha muita dificuldade com isso, né? E aí acabava que ela mesmo cedia. E aí ela mesma sofria, a mãe, né? Ela cedia, liberava a internet, liberava o aparelho celular, e aí daqui a pouco ela começava a sofrer com isso, e aí ela vinha para mim, Joyce, o que eu faço para tirar? Entende? Então, assim, a mãe estava perdida e confusa em relação a isso, né? Chegou numa situação, assim, extrema, dela falar, Joyce, eu procurei uma clínica de internação para minha filha. Porque ela já está tendo, ela me falava alguns sinais, ela já está tendo sinais de abstinência. Quando eu tirava o telefone, ela começava a me agredir fisicamente, né? Bater, beliscão, tapa na mãe, soco na mãe, por conta da mãe ter tirado o telefone. Veja bem, isso aí por volta dos 12, 13 anos. Entende? Então, assim, quando a criança é pequena, isso que você falou aí de tirar, né? E dar o resultado. Só que quando a mãe não consegue fazer isso cedo e esse vício se estabelece mais tarde, é muito difícil, né? Por Muito isso que mais é difícil. muito difícil. Por isso que é importante, enquanto está nova a criança, fazer esse controle. Por quê? Porque existem outras coisas que vão estimular a alcançar os marcos. E a tela é uma situação que vai atrasar, que vai tirar isso. Né? Por quê? Porque enquanto ela estiver ali assistindo e interagindo, entendam, né? Porque não tem interação. Com a tela, vão ser outras coisas que a criança vai estar deixando de fazer. Vai estar deixando de brincar com blocos, vai estar deixando de conversar, como você falou, né? Vai estar deixando de ver uma boquinha ali se mexendo da mãe conversando com ela, que é isso que ela precisa, não é? Para poder desenvolver a tela, ouvir, desenvolver a fala, é isso que ela precisa e ela não está tendo, porque ela está ali na tela. Enquanto o humano que ela precisa do contato não está disponível para ela naquele momento. O que está disponível é a tela. E tirando até o. E nem vamos também entrar nesse tema, né? Tirando o risco de exposição dessa criança. Uma criança de 12 anos. Está fazendo o que tanto na internet, gente? Quem está conversando com essa criança? O que está acontecendo com ela? Então, a gente já viu vários casos. Então, é até redundante ficar falando toda vez a mesma coisa, mas é importante para os pais se atentarem que tela, celular, não é coisa de criança, não é coisa de criança. Até na adolescente a gente tem que estar ali, porque ainda não tem maturidade para saber o que está certo e o que está errado nesses momentos. Porque o pai e a mãe viraram chatos em casa. E aí o colega, né, o colega que está ali conversando com ele no Instagram, está postando no TikTok, nem sei, né? Eu nem tenho TikTok, então eu nem sei o que se passa, mas eu sei que é preocupante, tem coisas ali que são preocupantes e que os pais precisam ficar muito atentos, porque eles são os responsáveis por essas crianças. Então, se é uma mãe que está ali pedindo ajuda, se o pai não está podendo auxiliar, como que vai fazer? A psicóloga vem uma vez ou duas na semana, não é? E aí, Uhum. como que vai fazer? Tem que tomar medidas drásticas, infelizmente, contra as telas. Não tem outra opção. Essa é a melhor opção no momento que a gente tem.